Olá, olá, minha gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando na nossa live. Hoje, né, o último dia da nossa semana de psicologia. Foi uma semana maravilhosa, uma semana de muito aprendizado, de muito conhecimento, inclusive de poder conhecer pessoas incríveis, né, colegas de profissão, psicólogos, estudantes de psicologia através dos grupos, né? E foi muito bom e continua sendo muito gratificante ter a presença de todos vocês aí prestigiando esse trabalho, né, que é uma organização do Instituto de Psicologia e Neuropsicologia, que está sendo transmitido aqui no perfil Psico.análise, em parceria também com outros profissionais inclusive muito competentes, pessoas que eu super admiro, e com certeza todas as pessoas que eu chamei são pessoas que eu confio, que eu acredito e que são para mim também referências dentro da psicologia. São pessoas ilustres. E além também da parceria, né, com a editora Vozes e a editora Paulinas. Lembrando que a Vozes, além de nos presentear com obras para serem sorteadas durante a semana de psicologia, ela também está dando desconto de 25% para todos os meus seguidores. Basta você acessar o link que se encontra na bio e pegar aquele código que eu coloquei lá na bio e colocar no site da Vozes que vocês terão 25% de desconto. Então é isso. Uma boa noite, seja bem-vinda, Aisha. Seja bem-vindo, Dai. E é isso aí, minha gente. Lembrando que durante a semana vieram aqui, né, compartilhar conhecimentos vários profissionais, pessoas incríveis, pessoas muito competentes. E hoje, para finalizar a semana de psicologia, eu tenho a grande honra e carinho, né, de receber aqui no meu Instagram a psicóloga Clarissa Davico, ela que atua no ambiente hospitalar, ela que é uma logoterapeuta, ela que segue uma abordagem que eu tanto gosto, tanto admiro, que é do Viktor Frankl. Inclusive, ó, eu tenho até um bonequinho do Viktor Frankl aqui, ó. Inclusive, eu tenho até um bonequinho dele. Então, eu me sinto muito feliz em ter essa profissional competente, que eu muito admiro, aqui dividindo, compartilhando conhecimento. Então, sem mais delongas, irei fazer o convite à Clarissa. Então, seja todo mundo que está entrando aí na live, sejam, né, muito bem-vindos. Deixa eu chamar aqui a Clarissa Davico para iniciarmos a nossa live. Pronto. Opa, eu acho que eu... Clarissa Davico. Prontinho. Boa noite. Olá, boa noite, minha amiga. Que bom te Tudo rever, que bom bom? te ter aqui compartilhando, né, desse momento tão precioso, tão importante, que é a primeira semana de psicologia. Eu não estou conseguindo te ver. Ainda não? Ainda não, você está meio preto aqui. Mas os meus seguidores, o pessoal que está participando da live, consegue ver a Clarissa? Eu estou até verificando se por acaso é minha internet, né? O Frederico Pessoa está dizendo que também não te vê. Deixa eu ver, às vezes pode ser.
Nós estamos aqui aceitando novamente o convite, né, da Clarissa. Vamos ver se agora dá certo, né? Oi, gente. Ah, agora eu consigo te ver. Vamos lá. O Wi-Fi aqui não tá muito bom, mas vamos tentar aqui no 4G. Que Eu bom. acho, eu acho que é por... Opa, agora você voltou. Oi. Agora eu consigo te ver. Boa noite a todos, boa noite você que está entrando na nossa live. Boa noite, Clarissa. Muito obrigado por ter aceito esse convite, de estar enriquecendo essa semana e com certeza entregando um conteúdo de muita qualidade para o meu público. Muito obrigado, viu? Vamos lá, gente. Vamos rezar para Nossa Senhora da internet para ver se ver se funciona aqui. Vão me falando aí, qualquer coisa eu vou trocar também. Você consegue me escutar, Daniel? Eu consigo te ouvir e te ver, tranquilamente. Tá, tá bom. Se travar muito, eu vou tentar outro cômodo, que aí a gente vê se vai vendo aí como que fica a internet. Primeiro, eu queria te agradecer, né, por esse convite. Muito obrigada, né, por estar aqui falando para outras pessoas, conhecendo outras pessoas, né? É muito gratificante sempre. E tá chegando a outras pessoas, né? A psicologia aí. Acho que é um excelente uso do Instagram, né? Esse que a gente está fazendo aqui. Então, muito obrigada pelo convite. E eu quero saber onde você comprou o seu Frankel, porque eu não tenho um Frankel desse. Olha que absurdo. Onde comprou o quê? Ah, Esse então, eu Frankel, vou te passar. Ó, eu tenho, deixa eu te mostrar. Eu fico todo bobo. Eu tenho o Frankel, Victor Frank, onde? eu tenho o Freud aqui, ó. Freud e as minhas duas referências, né? O Carl Rogers e o Viktor Frankl. Muito Aí bom. então, é um seguidor, inclusive. Vou até passar o contato dele depois, que eu Ah, não estou me legal. recordando. É um seguidor que trabalha, que é até um artista, né? E aí eu entrei em contato com ele e encomendei. E assim, Ah, uma excelente qualidade, belíssimo. me manda assim que eu vou passar, que eu vou entrar em contato com ele. Então, Clarissa, se apresente um pouco, fala um pouco da sua atuação, da sua abordagem teórica, quem é a Clarissa, da sua experiência. E lembrando, gente, ó, que a Clarissa, para mim, é uma grande referência como psicóloga, viu? Mas deixar você se Obrigada. apresentar. Eu sou a Clarissa, sou, né, psicóloga. Eu atendo no consultório, né, nesse momento só online, por causa da pandemia, enfim. Mas tenho pós, né, sou especializada em logoterapia e análise existencial. Agora fazendo mestrado na UCP, atendo também no, né, pessoas com doenças raras num hospital aqui no Rio de Janeiro chamado Hospital Gafreguini, né, uma excelente parceria aí que a gente tem com a Casa Hunter, que é uma instituição que cuida muito dessas pessoas de doenças raras, né, que está muito ligada aí a essa causa das doenças raras. Então, essa sou eu, mais ou menos, né, ali no meu campo profissional. Eu fui, um pouquinho antes de entrar na live, eu fui lembrando o que, que foi me levando para esse meio do hospital, né, porque eu confesso que não era um meio que eu imaginava chegar, né, assim, eu nunca me imaginei no hospital e hoje é um lugar que super faz sentido eu estar, né, mas eu não tinha essa pretensão. Mas passei por alguns problemas familiares em relação à doença, né? Primeiro o falecimento de um avô, depois de um tio, depois o do meu avô, por último, né? E esse que foi esse último falecimento que me levou a estudar mais o cuidados paliativos, né? Que eu vi como que meu avô estava fragilizado, mas também minha família. Então, me levou aí ao curso de cuidados paliativos na própria instituição do Gafre, e aí depois ali eu fui, né, conhecendo e reencontrando pessoas que
né, me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, né? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória e de como que eu cheguei lá no hospital. Que bacana. E o legal é que, assim, a psicologia, né, e a nossa própria experiência de vida vai nos levando para alguns caminhos, muitos que a gente até desconhecia, né? E aí depois acaba fazendo um grande sentido para a nossa vida, né? Que bonito. Com certeza. Com certeza. E através, né, é por causa das doenças raras também que eu agora entrei no mestrado, né? Então, é, fala muito também, né, do que eu estou vivendo, enfim, das minhas experiências, né? Show. E aí, minha gente, se vocês quiserem, podem ir colocando. Ficará salva assim, viu? Vou deixar salva. Vão colocando aí as perguntas de vocês, na medida do possível, a gente vai respondendo, tá bom, minha gente? E, Clarissa, quais são as principais atribuições de um psicólogo no ambiente hospitalar? Então, o psicólogo, ele tem ali né, ele tem a função de ser um canal de apoio, né? Eu acho que, para mim, é a principal é, função do psicólogo ali, né? A mais importante, não a principal, mas é que eu mais tenho afeição, né? Apreço por aquilo. É um canal de apoio do paciente e dos seus familiares, né? Seja dos que estão internados e seja dos que estão, né, fazem consultas ambulatoriais, que é a parte que eu estou ali também inserida, né? Então, lá no Gafre, né, a gente atua ali com pessoas com doenças raras e as pessoas chegam já muito machucadas, sabe? Pela questão de, por ser uma doença rara, não é fácil diagnosticar, né? Então as pessoas chegam sempre com essa chaga aí um pouco, né? Eu demorei muito, né? Muitas vezes pacientes maltratados, né? Por profissionais, enfim, infelizmente. Então, e essa espera também, essa angústia, né, deles de não ter né, não ter um diagnóstico, né, e a partir do diagnóstico poder fazer algo para aquela doença, né. Então, esse canal de apoio que eu acho importantíssimo, né, tem um canal de comunicação aí entre a equipe médica, né, e os pacientes e seus familiares, que também a gente atua muito lá, né, quando a gente vai fechar um diagnóstico, sempre a né, sempre os médicos vão chegando ali e vão falando, Clarissa, vamos lá, porque a gente agora vai dar um diagnóstico e as doenças raras, né, ou são, né, ou não tem ali uma questão de ser letal ali num primeiro momento, né, mas ficam para sempre, ou tem uma questão, né, das pessoas estarem com uma expectativa de vida muito curta, que é a questão ali o exemplo da ELA, né, esclerose lateral amiotrófica, a gente recebe muitos pacientes com ela lá. Então, esse canal também de comunicação é muito, muito, muito importante, né, e os pacientes também entendem que para eles também né, é muito, muito importante, muito decisivo, né, ali naquela hora. Também, ali o profissional, né, visa a adaptação e a recuperação do paciente, né, e a qualidade de vida, né. Ali também, eu, né, contando um pouco ali né, da minha experiência, quando o paciente vai fazer um exame muito invasivo, né, que às vezes acontece, a gente tem que estar ali também, que é um desafio, né, porque muitas vezes a gente tem medo daquele exame também, né, e sabe os riscos que ali estão embutidos, né, mas a gente fica ali perto também do paciente, da família. A gente também, né, às vezes chega ali muitas vezes para a equipe, né, que está ali de, de médicos e fala, né, assim, fala mais um pouco a visão do paciente, né, porque às vezes os médicos, graças a Deus lá, assim, é muito tranquilo, né, os médicos escutam muitos pacientes, mas por muitas vezes os médicos não vão escutar os pacientes, né, os médicos vão ter uma atitude ali mais,
né, de mais determinação, mas muitas vezes o paciente ali, o cuidados paliativos fala muito sobre isso, né? Até onde que o paciente quer ir, né? Tem uma função também mais administrativa ali, né, mais de gestão, né, de pensar ali nos funcionários mesmo, né, de pensar o que, que pode fazer pela equipe de funcionários, né, e também pode ali, junto à diretoria, né, pensar e delinear outros projetos, né, profissionais ali para auxiliar os pacientes, né? Então, são todas essas aí as atribuições do, do psicólogo no hospital, mas eu vivo mais, né, esse canal aí de apoio entre o paciente e seus familiares, de apoio, né, dos pacientes e seus familiares, o canal de comunicação da equipe com, né, com a equipe, com os pacientes. Alguém me perguntou se eu estou sempre com a equipe. Geralmente, o meu trabalho, eu atendo de forma privada. Eu vou falar mais lá na frente a dificuldade, né, de lidar com o ambiente hospitalar. Mas eu preciso, né, eu acho importante para os pacientes mesmo, né, um momento que é meu e deles, né? Então, a minha atuação ali, eu busco que seja uma atuação no consultório também, né? Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é ali onde a tá tudo ok? Eu acho que voltou agora. Tá. E alguém me perguntou se eu já tive que lidar com uma criança, né, em estado terminal. Aqui no Rio, a Casa Hunter e o Hospital da Freguilha, a gente recebe ali pessoas que, né, pessoas já em fase adulta, né, e idosos, mas não crianças. A gente não recebe ali crianças nesse ambulatório. Então, eu nunca tive que acompanhar, né, familiares de crianças e nem crianças em estado terminal. Show. A partir do seu trabalho, quais são os conhecimentos que você entende como sendo importantes para um profissional de psicologia no hospital? Essa pergunta é até muito boa, porque aqui nós temos muitos estudantes, e muitos estudantes, inclusive, falaram comigo no direct, no WhatsApp, que tem interesse em ir para essa área, né? Então, quais são esses, dentro da sua visão, da sua experiência? Então, eu sou formada pela UF. E na UF eu não tive, tem uma matéria, né, de psicologia hospitalar, mas não é nada relacionado ao que a gente tem ali na prática, né? Daí eu acho que um texto que foi o surgimento do hospital, o nascimento do hospital, acho que é isso. E não dei mais nada, né? Assim, não, eu acho que a nossa formação ainda é muito falha aí nessa questão, né? E quando a gente tem a psicologia hospitalar, não ajuda a gente pensar também nos desafios que é estar no hospital, né? Ali tinha também né, um estágio, mas eu não consegui, né? Não fiz parte desse estágio. A gente tem que escolher, então eu acabei não escolhendo essa parte. Mas ali no hospital a gente lida com muitos sofrimentos, né? Sofrimento físico, né? As dores que, né? No consultório não necessariamente a gente tem isso, né? As dores lá no ambulatório de doenças raras são muito frequentes, né? Assim, o sofrimento psíquico, né? Mas também sofrimentos que são questões mais práticas, né? Assim, né, o Hospital Gafré é um hospital público aqui no Rio de Janeiro, né? Então a gente lida com dificuldades sociais, né? A gente lida com dificuldades econômicas. Então isso também impacta muito, né? A gente não é uma rede que funciona como, olha, faz um exame e semana que vem né, retorna aqui. Então essa parte entra muito, né? Assim, os pacientes, a questão né, do financeiro ali. Então, eu acho muito importante, né, ali na prática, né, a gente vê que é muito, muito, muito importante. Primeiro, a gente saber que
qual é a patologia que o paciente, né, do paciente que a gente está atendendo. Quando eu entrei lá, não tinha noção do que eram as doenças raras, né? Então, eu precisei também fazer esse movimento, né, de estudar o que é AME, o que é ela, né, minimamente, né, para saber como que aquilo atua, né, como que aquilo muda o paciente, né, quais são as dores daquele paciente através daquela doença, né, quais são as mudanças cognitivas que o paciente vai ter, quais são as possíveis dores psicológicas que o paciente vai ter, né, então, estudar aí sobre a doença é fundamental, né? A gente pensar, né, na questão da psicofarmacologia é importantíssimo, né? Que muitas vezes a gente não vê isso na faculdade. Na minha faculdade era uma matéria eletiva, optativa, né? E eu não fiz também, né? Não consegui fazer. Então, essas noções aí, claro, a equipe médica está ali para ajudar a gente, né? A equipe é muito bom trabalhar em equipe nesse sentido, né? Quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai lá, mas é importantíssimo saber sobre isso, né? O que aquele remédio pode causar no paciente, né? As políticas de organização pública, né, de saúde são importantíssimas, porque a gente precisa entender como que a gente vai, para onde que a gente vai encaminhar aquele paciente. Né? Ali no ambulatório, eu faço o serviço de acolhimento, né? Acolhimento psicológico, e não acompanhamento psicológico. Eu estou ali, né? O nosso ambulatório funciona uma vez por semana e a gente não dá conta de todas as demandas de todos os pacientes. Né? Eu não tenho como fazer um acompanhamento ali semanal. Então, o que acontece? Os pacientes chegam, vão para consulta, que geralmente é de 3 em 3 meses. Quando o paciente está mais grave, a gente faz de mês em mês. E agora também com essa questão, né, do online também, eu fiz alguns atendimentos online. E aí, o paciente chega lá, alguns a gente, né, a equipe médica encaminha já para mim, mas alguns também, eles vão perguntando, né, os médicos ou os próprios pacientes, né, quando me veem um pouco ali na sala, perguntam: o que a senhora é? Aí eu falo: eu sou psicóloga. Posso conversar com a senhora? Né, então, mas assim, tem uns que a gente consegue perceber que precisaria de um acompanhamento, né, porque aquilo realmente tá causando, né, um sofrimento psíquico muito, muito grande, mas a gente não tem para onde encaminhar, né? E quando encaminha, às vezes o paciente não consegue com tanta facilidade, né? Então isso também é muito importante a gente ali entender para onde que a gente pode encaminhar o paciente, né? Se a gente pode, né? E às vezes a gente faz ali um trabalho de acompanhamento, né? Porque eu sinto que também quando o paciente está com muito sofrimento, eu não consigo abandonar, né? De chegar a falar: não, a gente não pode atender essa demanda. Então, a gente acaba atendendo, raríssimos são os casos, mas a gente acaba atendendo sim. Né? E os aspectos profissionais, éticos, legais, que envolvem a psicologia hospitalar. Né? O que as especificidades do hospital, né? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode, né? Quando eu entrei lá, eu lembro que a gente estava num procedimento e aí um médico, né, me deu um remédio. Aconteceu algum problema lá, nem lembro o que é. E aí um médico me deu um remédio para dar para a menina. E aí eu fui e dei, né, na hora ali da confusão. E aí depois me chamaram e falaram: Clarissa, você não pode fazer isso, né? Primeiro que você não sabia o que estava ali. Segundo que você não é a médica, né, responsável pelo atendimento. Então a gente também precisa ali no começo, né, a gente precisa entender, né, aonde que é o nosso lugar, o que é o nosso lugar, por mais que esteja, né, o circo pegando fogo ali, eu não posso fazer um papel que não é meu, né? Então, é muito necessário. Alguém me perguntou se né, a equipe, como que é o apoio da equipe. Assim, eu posso falar pela minha equipe, né? Eles são incríveis, eles entendem, né, como que a doença rara gera
um sofrimento realmente psíquico para o paciente. E a gente não, eles, eu me sinto super apoiada por eles, né? Eles têm um carinho muito grande, assim, e um zelo também, né? Pelo meu trabalho. Enfim, eu não tenho do que reclamar deles nessa fase, nesse aspecto, né? Nossa, que bacana, que rica, né, a sua experiência no hospital, toda essa experiência, a questão dos papéis que você colocou, de você também ter esse autoconhecimento, né, de também saber se frear quando Uhum, alguma demanda não é sua, né, e você, às vezes você quer ajudar, às vezes você quer colaborar, mas às vezes não é a sua função, e você ter talvez esse cuidado, né, em relação a isso. Muito bacana as suas colocações, a sua experiência. A gente, inclusive, quando eu pensei em te chamar para fazer parte dessa semana, era mostrar para os seguidores, para os estudantes, que existem outras áreas na psicologia, né? E, inclusive, uma área que é muito pouco abordada também na faculdade. Eu também tive muito pouco da psicologia hospitalar, de matérias, até mesmo de oportunidade de fazer estágio, muito pouco pouca, né? Então, esse foi o objetivo ao te chamar, né? Você trazer um pouco dessa outra dimensão, esse outro serviço. Só que a gente fica muito focado na faculdade, na questão da clínica, do sim. atendimento do consultório, né? E aí vem a dúvida, que a gente, quando olha para o psicólogo, já pensa logo no consultório. E aí a questão é, qual a diferença entre clínica, né, o consultório, e o trabalho no hospital? A diferença desse atendimento. Uhum. Bom, primeiro, né, tudo que a gente já falou aí são diferenças, né? O que que a gente precisa saber, quais são as especificidades ali do hospital. Mas eu acho que as principais diferenças, né? Primeiro, trabalhar em equipe, né? A gente, no nosso consultório, a gente é muito solitário, né? Então, eu tenho minhas duas amigas ali, né? Que, lógico, não estão ali naquele momento do consultório, né? Mas me apoiam muito, a gente troca muito, mas o trabalho no consultório é um trabalho, né? Solitário. Então, no hospital, a gente não tem isso, né? Eu lembro no primeiro dia que eu cheguei lá, foi muito engraçado, que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que era uma confusão, uma gritaria, e aí a médica chegou, porque, né, no consultório é tudo muito calmo, né, tudo muito... E aí a médica chegou e falou, atende. Eu comecei a atender e estavam gritando para um lado, outro gritando para o outro, outro... E aí eu falando... Só que assim, os pacientes também são... Já faz parte isso da vida deles, né? Então eles começam a falar, seja na frente do médico, seja na frente do familiar ali dele. O paciente do hospital ele é muito mais, muito menos reservado do que o paciente do consultório. Mas mesmo assim, eu como profissional, eu entendo a importância desse momento ali. Então, eu cheguei nesse primeiro dia, no final, eu falei com a minha chefe, eu falei, olha, eu preciso de uma sala que eu não tenha que gritar com que o paciente não precise gritar comigo, que não fique todo mundo entrando toda hora, que não fique todo mundo, né, gritando mesmo, né? Ah, passa o material tal, passa isso, passa a ficha, passa. Falei, não dá para ser assim, né? Lá a gente tem uma questão muito de sala, né? Às vezes não tem sala para eu atender. E aí eu já fiz atendimento no jardim, né? Eles acham incrível, porque você tem que usar da criatividade, né? Eu falei, ah, o jardim tá ali, né? Eu tô aqui. E não vai ter sala tão cedo, né? E até minha paciente ficou brincando, que ela falou, nossa, eu adorei essa vista que a gente está tendo hoje. Né? A gente tem que ser muito criativo no hospital, mas eu, Clarissa, né, apesar desse... O hospital é muito mais agitado, mas eu busco sempre ali um lugar mais tranquilo. Ah, tão tranquilo quanto o consultório não é, né? Sempre entra alguém, sempre alguém bate na porta errado, mas é muito mais tranquilo do que quando eu comecei. Isso já é um ganho meu, né? E eu também sentei com a equipe, comuniquei, né, a importância daquilo, entendi também que era meu trabalho, né? Juntou a equipe de falar, olha, assim vai ser difícil a gente, né, proporcionar isso também para os pacientes, né? Não adianta eu estar ali e os pacientes não se sentirem à vontade de falar sobre suas questões. Para mim, essa é a principal, né? Junto com
o trabalhar ali verdadeiramente na equipe, né? E aí, quando eu falei dessa questão do atendimento, eu não... a gente ali, quando tá mais na parte dos internados, né? Tem que ser onde o paciente está, né? Não tem muito como levar o paciente para uma sala. Mas esse trabalhar em equipe também é um desafio, né? Pro próprio psicólogo, né? De ir ao encontro do outro, né? Lá a minha equipe, como eu falei, é muito, muito, muito boa. Então eu tenho uma abertura com elas muito boa. Mas não é em qualquer lugar que a gente tem isso, né? A gente com outros médicos de lá, a gente não tem essa abertura, né? Então elas me escutam muito e eu aprendo muito com elas, né? A gente faz depois do ambulatório, às vezes tem apresentação, né? De alguns casos, né? Às vezes eu falo com elas, olha, eu não estou entendendo, né? O que acontece diante dessa doença. Então, é esse trabalhar em equipe, né? Até ontem, ontem, uma pessoa estava brincando, nossa, aqui só tem mulher. Eu falei, às vezes acontecem algumas coisas, mas tá tudo certo, né? A equipe é muito unida e a equipe ser unida também proporciona, né, um ambiente de trabalho muito bom, né? E os pacientes, com certeza, isso reflete, né, no atendimento com os pacientes, né? Então, acho que esses são os principais desafios, desafios não, diferenças entre o consultório e o hospital. É um desafio. Show, que bacana, que bacana. E eu estou percebendo aqui que os seguidores, o pessoal que está participando dessa live tá escrevendo bastante aqui. O Tássio disse assim, Tássio Psicologia. Ele disse que fez estágio em psicologia hospitalar e também disse que quando não é em ambulatório, a enfermaria não tem setting delimitado para atendimento. É o que você acabou de falar, né? A Psi Renata Regia. Fiz estágio também hoje. Atuo em clínica de dependentes químicos e consultório. Bacana. A Adriana disse que não se imagina fazendo esse trabalho, acredita que não é a área que ela consiga, né, que ela goste de atuar, né, que ela tenha uma inclinação. Ela O colocou pessoal ali, né, deseja que achava forte, né? isso. Também acho muito forte, né? Mas eu entendo e também uso muito a logoterapia ali, né? Uso muito a questão do cuidados paliativos ali com os meus pacientes, né? Porque eu acho que eles me ensinam muito a viver, né? Os pacientes ali, muitos que eu atendo têm essa questão da esclerose lateral amiotrófica, que eles têm um- uma expectativa de vida muito, né, muito delimitada mesmo, né? E ainda não tem cura. E até ali o, o tema da minha tese, né, ali do mestrado, vai ser, estou fazendo ainda. Então, essa questão, né, da gente ver a vida, né, o que ainda resta da vida, né, o que a gente ainda pode esperar da vida, como que eu ainda posso usufruir da minha vida, né, o que eu posso aproveitar hoje, isso me impacta muito neles, sabe? Eles embora a gente fale muito sobre isso, eles me dão muito uma aula do que acontece, né, assim, uma aula viva ali, né, da vida deles, de olha, eu tenho essa doença, lógico, não são todos, tem alguns que, né, a maioria toma remédio para depressão, toma remédio para ansiedade, mas muitos conseguem levar a vida nesse aspecto, né, de eu quero, né, realizar sentidos ali, usando também a logoterapia, realizar sentidos enquanto eu ainda tenho vida, né? E a verdade, essa é a vida de todo mundo, né? A gente não tem como. A gente não sabe quando a gente vai morrer e a gente conversa muito isso com eles, né? Olha, vocês têm né, um prazo aí, mas a gente também não tem. Então, essa deveria ser uma postura adotada por todos, né? De viver a vida com sentido, com responsabilidade, com liberdade, mais diariamente, né? E não deixar para depois, porque a gente não sabe até quando a gente vai viver. Então, essa é uma experiência muito forte com eles, né? Muito profunda, eu gosto muito. É muito forte, mas é muito profunda, eu gosto, sou apaixonada pelo trabalho lá.
E aí eu acho que a Adriana também perguntou, né, se eu tenho acesso Ao ao teste, né? exame, né? Exame. Ao coronavírus não, ao exame. Eu tenho. Lá é um hospital de referência para o coronavírus, né? Tem, é, tem ali a ala, né, que é para o coronavírus, mas eu não estou nessa ala. Né? Inclusive, quando teve essa questão do coronavírus, a gente ficou mais em casa. Né? A gente ficou. Eles entenderam que os ambulatórios deveriam ser fechados ali naquele momento. Né? Então, a gente ficou, acho que uns 3, 4 meses com o ambulatório fechado e, e a gente não teve contato, né, assim, com o exame nem com nada. Mas agora a gente está fazendo, né, as médicas estão fazendo uma pesquisa ali de como que, para os funcionários, né, e alunos ali do hospital, como que o coronavírus afeta neurologicamente, né, se ficaram com alguma sequela neurológica. Mas a gente ali, eu ali não tenho muito acesso e também não é algo que, ainda não chegou nenhum caso lá para mim que, mentira, chegou assim. Tô lembrando aqui, agora a gente está com uma paciente, né, que enfim, passou aí pela questão do coronavírus, mas não é algo que a gente que seja recorrente na minha prática, né? A Graciela, linda, minha amiga, falou que também pode trabalhar com a logoterapia, né? Com os pacientes que estão no final das suas vidas. Lá em Catalão, que lindo, amiga. Que lindo mesmo. A gente vê assim a contribuição da logoterapia muito forte nesses momentos, né? A vida tem sentido em qualquer circunstância, né? Qualquer, seja a pessoa, né, incapacitada, seja a pessoa, né, ali naquele momento com uma enfermidade grave, né? A gente não nega isso a eles, a gente não. É importante também a gente dar para o paciente o que, né, a visão que ele, né, assim, que uma visão real da doença, né? Não dar uma expectativa para ele que muitas vezes não vai poder ser Cumprida, né? cumprida, né? Ou realizada, né? Realizada. Sim, sim. Porque assim, às vezes existe um grande tabu, né, em relação ao sofrimento. Às vezes eu vejo até mesmo no contexto da psicologia, de algumas abordagens, ou de alguns colegas, que há um grande tabu em relação ao sofrimento. Me parece que às vezes o nosso grande desejo é retirar o sofrimento do paciente. É o que eu percebo. Mas essa visão, inclusive, da logoterapia, eu acho interessante porque ela traz justamente esse diferencial, que é, eu não preciso retirar a dor, o sofrimento da sua vida, mas eu posso te ajudar, quem sabe, a lidar de forma favorável com ela, né? E aí, como fazer isso dentro desse contexto que você atua? É bem difícil, né? É muito difícil, né? Como é que a gente vai falar para uma pessoa que o diagnóstico dela é, olha, daqui a pouco sua qualidade de vida vai cair muito, daqui a pouco você vai ficar sem andar, né? Vai ficar sem mexer os braços. Isso é muito difícil, né? Mas é o que eu sempre levo o Frankel para eles, né? Eu sempre explico um pouco da vida do Frankel, né? Mas também falando, olha, a vida, né? A gente não tem como escolher o que a vida vai trazer para gente. Eu até gostaria, né? Mas a gente não tem como. Então, o que a gente vai fazer a partir disso? Né? O que você, paciente, vai fazer a partir disso? Né? Quais são os sentidos aí que você tem para realizar, né? E o Frankel dá os três caminhos de valores ali, né? Através de um trabalho, ou através do relacionamento com o outro, né? Ou através do sofrimento. Então, como que nesse sofrimento você vai escolher agir? Né? Porque o paciente também vai vendo, a maioria dos pacientes, eles têm, né? Quando a família é muito presente, a gente sabe que essa rede de apoio da família é incrível, né? Esse suporte social aí da família é muito, 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 muito importante para eles. Né? Então a gente acaba indo muito por esse lado também. O que você quer fazer com a sua família enquanto está tudo bem, né? Ou né, até o final, né? E assim, muitos levam uma culpa, né? De agora que eu fiquei com isso, eu vou ter que a minha esposa vai ter que cuidar de mim até o final, né? E aí a gente também vira, né? Faz
um giro copérnico aí e fala com eles, né? Pergunta. Mas vem cá, se fosse ao contrário, você não estaria ali também? Né? Isso não é o amor? Né? Tá ali com o outro o tempo todo? Né? Então a gente tem é um desafio, né? É um desafio que a gente vai é, escalando ali a cada dia, né? Mas também lembrar para eles que há sempre vida, né? Sempre a vida. Então, e aí tem pacientes que de um mês para o outro eles já pioram bastante, né? E aí há um mês estão andando, o outro mês já estão com prótese, o outro mês já estão, né, com andador, no outro mês já estão com cadeira de rodas. E aí a gente pergunta, né? O que você vai seguir escolhendo, né? É um desafio muito grande, mas é muito, muito, muito gratificante, assim, ver que também eles percebem, né, entendem que a vida não para ali naquele sofrimento, né? Aquele paciente tem toda uma história, né? Tem todo o futuro ali também, né? Claro que não é o futuro que ele imaginava, mas é o futuro agora que a vida lhe reserva, e aí é o futuro que ele pode escolher ainda naquela situação, né? O Frank vai falar, olha, você pode escolher. Diante do que a vida te coloca, você tem uma escolha, né? Então, os pacientes de doenças raras também têm essa escolha. Viver, né, com a família, com os amigos, esse momento aí da doença, ou ao contrário, né? Ou ficar depressivo, e às vezes é uma escolha do paciente também. E a gente precisa respeitar. Né? Isso é muito, muito, muito difícil também. Que a gente precisa entender, olha, tem paciente que a gente vai perder para depressão e a gente não tem o que fazer. Né? Quando o paciente fala, olha, eu não quero fazer nada, né? Eu quero morrer. E aí a gente conversa, conversa, só que quando o paciente não... Ele escolhe por isso, é uma escolha consciente, a gente também precisa respeitar, né? Infelizmente. Porque é muito duro pra gente, mas a gente precisa. E a Adriana está perguntando se já teve algum paciente que estava na rua com uma doença rara, abandono. Então, na rua com doença rara, eu nunca atendi lá. Mas assim, o abandono a gente vê muito, né? Infelizmente, muito. Porque, por exemplo, abandono de família, né? Porque não quer ver a pessoa naquela situação, né? Abandono dos amigos, porque não quer ver a pessoa naquela situação. Então, abandono dos filhos, né? Porque, eu estou trabalhando, eu faço isso, eu faço aquilo. É claro que a gente vê pessoas super amparadas, né? Mas também tem esse abandono aí por parte da família, né? O Tássio está falando aqui que requer um bom autoconhecimento do psicólogo, no sentido de ser afetado pela dor do paciente, para dar apoio, mas não se ver paralisado frente a esse sofrimento. Com certeza. Assim, tem dias que é complicado, né? Assim, tem dias que são complicados mesmo, mas a gente vai ali, toma um café, volta, né? E depois trabalha na terapia também, né? Tem casos que são muito chocantes, né? Tem casos que a pessoa chega e a pessoa não tem a mínima ideia do que seja aquilo, né? A mínima ideia do que seja aquela doença. E aí a gente já tem que fazer uma intervenção muito, muito dura, né? Que às vezes é a gastrostomia ou a traqueostomia. E a pessoa chega ali, né, com uma doença dessa e a gente já fala que ela tem uma doença rara, que a expectativa dela de vida é baixa, que ela tem que fazer uma intervenção agora, ou então a pessoa nem volta para casa. São raros os casos que chegam lá assim, de uma maneira tão exacerbada assim, né? Geralmente o paciente vem para consulta e a gente fala, olha, pode voltar e tal. Mas já teve casos também, né, da gente atender e o paciente depois não conseguir voltar para casa, né? Então, realmente mexe muito, né? Assim como na clínica também, né? Na clínica a gente. E na clínica eu acho que é mais difícil, porque apesar da gente não pegar, né, eu não pegar casos tão. Claro que os casos da clínica também têm suas especificidades, né? Mas não são tão fortes. Mas eu acho que na clínica a gente acaba acompanhando o paciente,
né? E ali no hospital a gente, eu, no meu, né, no meu, ali no meu Uhum. ofício profissional, eu não acabo acompanhando os pacientes semanais, né? Então a gente não cria tanto vínculo, apesar da gente criar vínculo sim, né? Então o autoconhecimento aí e a gente entender, né? Isso faz parte muito assim, do que a gente é, né? Enquanto profissional, a gente entender o nosso espaço, né? Até onde a gente vai e até onde vai a dor do paciente, né? Até onde vão nossas questões e até onde vão as questões do paciente, né? Então a gente não tomar esse cuidado aí para não embaralhar tudo e ficar tudo muito difícil, né? Tanto para o paciente quanto para o psicólogo, né? Nossa, muito bacana, excelente as suas colocações e que a gente percebe, inclusive, na sua fala, muito afeto, muito carinho, muito amor, assim, que, inclusive, é até bastante emocionante, assim, ver a forma, o carinho que você fala da sua experiência, né? Clarissa, o tempo ele voa um pouquinho, né? Mas assim, todas as suas colocações foi tudo muito rico e, inclusive, acredito até que fortaleceu muita gente que gostaria, que pensa em atuar nessa carreira, né? Nessa área de atuação aí da psicologia. É, Voltou. você teria assim, assim como eu falei, né, muitos estudantes de psicologia aqui, muita gente que se identifica com a área, gostaria de atuar. Qual seria uma orientação que você daria, né, para essas pessoas, para esses estudantes que querem seguir a carreira no âmbito hospitalar? Eu diria que é estudar muito, né, a questão do hospital, entender que o hospital não é, né, não é como um... Já voltou, gente? Acho que já voltou Eu até. acho que você. Estudar muito o que cada, né, o que faz parte ali, né, e realmente se debruçar sobre essas leituras ali do que faz parte do hospital, né? E dependendo, assim, por exemplo, lá no meu é muito importante estudar sobre doenças raras, né? Genética. Eu lembro que na faculdade eu não gostava de neurociência, né? Então era algo que eu quase que rechaçava ali, passei muito empurrada, e agora como que é importante para mim no meu trabalho, né? Então, para os estudantes também, a gente nunca, eu aprendi isso um pouco tarde, né? Mas como que a gente nunca pode excluir uma matéria, né? Que a gente não sabe qual vai ser o nosso futuro, né? Então, para você que eu não gosto de RH, né? Mas preste atenção naquela matéria de RH, né? Eu não gosto de neurociência, né? Mas preste atenção ali, né? Então, a gente acaba não tendo isso tanto na faculdade e aí a gente tem que correr por fora, né? Assim, escutar profissionais também da área, né? Trocar muito, né? A gente tem lá na nossa equipe tem uma neuropsicóloga, né? E a gente acaba trocando muito também. Então é isso, assim, se especializar por fora, né? Assim, buscando material, né? Buscando fazer parte ali daquela equipe, né? Ser parte daquela equipe, né? Não só estar ali naquele ambiente, mas ser daquele ambiente, né? Fazer parte. Procurar saber, né? As doenças, eu acho super importante. E se for numa rede pública, né? A gente procurar saber as leis, né? Saber, porque no caso, né? Das doenças raras, a gente por vezes a gente tem que falar com o paciente, olha, você tem direito a isso, você tem direito a isso, né? Então procura esse caminho, procura esse caminho, né? Então saber aí também um pouco do que espera a gente ali e de como que a gente pode auxiliar o paciente, né? Então, muito obrigado, Clarissa, pela sua presença, por nos enriquecer com a sua experiência, com seus estudos, com o seu carisma, né? Muito obrigado, viu? Você tem enriquecido essa semana. E aí eu peço para que os meus seguidores que estão aqui, né, fazendo parte dessa live, que sigam a psicóloga Clarissa. Fala, o seu IG no Instagram, por favor, Clarissa. É @psiclarissadavico. Tá?
Então, qualquer coisa, eu vou colocar um post lá no Feeds, que inclusive foi o texto escrito pela Clarissa, e lá vai estar marcadinho o IG dela, e sigam ela, que eu tenho certeza que vai agregar muito a vida de todos vocês, assim como agrega a minha também, tá bom? Quiserem Então, trocar informações lá também, né? Perguntar algo mais específico, que aqui a gente não conseguiu perguntar também, sintam-se à vontade. ó, o pessoal te elogiando, maravilhosa, live maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada pelo convite novamente, Daniel. É um prazer, né? Um prazer levar a psicologia hospitalar. Realmente, o que você falou, né? Agora eu tenho o olhinho brilhando aí para essa área, né? É realmente uma satisfação, né? Um orgulho fazer parte dessa equipe, estar ali, né? Cuidando dos raros e, e é isso. Muito obrigada, de verdade. Obrigada às pessoas que estão aqui falando também. Muito obrigada pela companhia. Como somos fãs do Viktor Frankl, eu finalizo essa live e finalizo essa semana de psicologia agradecendo a todos vocês pela presença, pelo empenho, por poder conhecer pessoas tão maravilhosas, por cada profissional, pela parceria da Vozes e da Paulinas também. Então, agradeço a todos vocês. Muito obrigado. E finalizo aqui com uma frase do Frankl. Eu posso? Claro, com certeza. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, eu Com finalizo com certeza. essa frase. É um lema aí no meu trabalho, essa frase. Com certeza. Então é isso, minha gente. Muito obrigado. Permaneçam nos grupos lá do WhatsApp, do Telegram, que eu estarei informando como é que eu vou fazer para enviar todos os certificados. Haja visto que são bastante certificados. Vou colocar o post da Clarissa lá no meu feed. E para confirmar a presença, é só fazer um comentário sobre o que vocês aprenderam na live, tá? E a partir dali eu vou poder coletar essas informações. Um grande abraço, uma boa noite, um ótimo final de semana e até mais. Tchau, boa noite, até.